Oxandrolona para homens. Por muito tempo se acreditou que oxandrolona era unicamente uma droga de mulher. Inclusive tem gente que acha até hoje isso, né? Até fala de uma maneira bem pejorativa. O que é muito errado, tá? Isso mostra desinformação. Porque é um esteroide anabólico que causa efeitos de ganho de massa muscular. De fato, ele é mais leve do que alguns outros, mas ser leve não é ser ruim. Ser leve é ter uma especificidade, um objetivo. E, logicamente, você que acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que também tem efeitos colaterais. Que, inclusive, se você não acompanha, já aproveita para se inscrever agora no canal e clica no gostei. Pois bem, a oxandrolona realmente ela é um pouco mais leve, isso pode ser muito bem-vindo para pessoas que não almejam resultados tão grandes, ou usuários, né, mais recentes, que estão com mais medo, ou às vezes até alguém que já é um usuário de muito tempo e agora quer entrar numa coisa mais leve. Então a gente vê muito os médicos prescrevendo, porque existe uma maneira legal de você conseguir tomar essas coisas, que é procurando uma orientação médica. Leandro, para que é esse vídeo aqui? Informativo, para quando você ir ao seu médico, você ter dados, né, para conversar com ele e saber o que é bom para você. Imagina você chegar pro seu médico e falar, eu quero usar esteroide, ele te passa trembolona. Aí depois você vai descobrir que é o mais forte. Você fala, mas não era isso que eu queria. Então você tem que ter dados para conseguir conversar. Primeiro, por que a oxandrolona ficou tão famosa? Porque ela é esse esteroide vendido como muito leve, e aí as pessoas acham que não vai ter efeito colateral. Vai ter efeito colateral pra caramba, comparando com você ficar natural. E segundo, porque ela é oral, né? E o oral, ele é, né, mais gostoso, porque ficar tomando, né, um objeto cilíndrico, pontiagudo, enfiado na sua nádega, não é muito gostoso, né? Uma coisa oral é mais simples. Só que, quando você vai falar do uso de oxandrolona para homens, por exemplo, você fazer ele sem associação com testosterona é uma péssima ideia, principalmente em médio e longo prazo, porque vai ter uma diminuição da sua própria testosterona. Por quê? O organismo vai ler aquele hormônio que é masculino como um agente masculino que vai anular a necessidade da sua testosterona. Então o corpo diminui a testosterona. Só que ele faz muito papel do hormônio da testosterona. Do tipo, o ganho de massa muscular, né, a melhora do metabolismo. Só que ele não faz todos. Por exemplo, oxandrolona no corpo do homem não aumenta a libido. Então você não tem o que aumenta a libido, mas tem algo que simula, só que não, nessa parte ele não faz. Quer dizer, você vai ter problemas com horizontalidade peniana. E aí você pode dizer o seguinte, tá, tudo bem, né? Eu fiz o seu curso de esteroides, o link tá aqui na descrição, tem um curso só sobre esteroides para você entender tudo sobre. E eu vi lá que, por exemplo, existe a testosterona oral. Só que se você fez essa aula, você vai ver que a testosterona oral ela é muito ruim. A biodisponibilidade dela é ruim e ela é muito tóxica, né, principalmente para o fígado, porque ela é metilada. E aí, inviabiliza. Então, o que me sobra? Posso colocar um implante de testosterona? Pode colocar um implante de testosterona. Posso fazer o gel de testosterona? Pode fazer o gel de testosterona. Que, inclusive, tem vídeos aqui no canal, tá? Lembra de procurar no Twin Mais Tema que tem o perfil de cada um deles. Inclusive, são ótimas combinações. E isso, claro, que tem muito mais preconceito. Você vai falar, olha, eu vou tomar uma testo em gel e uma ox. O marombeiro de verdade vai falar, não, com a gente você não vai andar, né? Porque ele é grotesco, né? Ele é cavernoso, propriamente dito. Pessoal, não tem problema nenhum, né, em você fazer, por exemplo, testo em gel e oxandrolona. Tem um monte de médico que prescreve isso e é legal. A testo em gel vai te dar um nível fisiológico de testosterona para que você não enfrente esses problemas. E o efeito anabólico você vai buscar com a oxandrolona. Lógico, para quem está usando trembolona e 500 duras na semana, vai achar ridículo. Mas, de novo, não tem a ver com a vida dele. Cada um sabe da sua vida e faz as suas escolhas. Então existe sim a possibilidade de você usar esteroide fugindo da injeção. Logicamente você não vai conseguir coisas muito grandes fazendo dessa maneira. Porque a testo em gel você não consegue fazer um doping nela, né? Tipo, vou ficar com 3.000 de texto com testo em gel. Você não vai conseguir isso. E a oxandrolona, né, por ser oral e tudo, você não consegue colocar uma quantidade alta por muito tempo, porque vai ser muito tóxico. Então acaba que vai ficar com ciclos mais modestos, de tamanho ali médio ou até mesmo alto, ou então um ciclo mais intenso e mais curto, porque você não quer morrer no final do seu ciclo ou durante ele. Quais são as doses utilizadas? Dificilmente a gente vê um médico prescrevendo menos de 10 miligramas por dia de oxandrolona. O corpo do homem, né, ele fabrica por volta de 35 a 70 miligramas de testosterona por semana. Ou seja, se você vai colocar uma dosagem, por exemplo, de 5 miligramas por dia, você vai colocar uma dosagem de 35 miligramas semanais. Então você entende que isso meio que para o homem, lógico que tem comportamentos diferentes de oxandrolona e testosterona, pelo amor de Deus, mas você entende que para o corpo do homem já
não é tão impactante. 10 miligramas por dia, vai dar 70 miligramas na semana. Isso seria mais ou menos o que ele fabricaria de texto. Mas isso se ele fabricasse o total máximo de texto, que poucos vão fabricar. E aí você vai fazer uma associação com outra testosterona. Então você meio que já está dobrando, porque você vai ter a testo normal e mais esses 70. Então começa a fazer algum sentido, mas muito mais nesse uso, tá? Que a gente observa na prática. Muito mais um efeito anticatabólico do que um efeito anabólico por si só. O que pode ser muito bem-vindo, por exemplo, num cut, né? Imagina, estou trabalhando com algum aluno da consultoria, esse aluno está fazendo cut, ele está suscetível à perda de massa muscular, ele quer usar alguma coisa só para não perder. Esse papel, né, se ele não for um cara gigantesco, 10 mg de oxandrolona, né, e uma testosterona minimamente garantia de basal, já é o suficiente. Já vai ajudar, pelo menos bastante. Normalmente os médicos vão prescrever, tá? Aí de 20 para cima. 10, o que eu percebo, tá? É muito quando o cara vai, aí o médico fala, ó, 20. Aí o cara fala, tô com medo, então vamos no 10. Entende assim? De novo, tô falando de forma genérica. Às vezes tem alguém assistindo e falando, pô, Leandro, mas calma, tô generalizando, pelo amor de Deus, eu tô falando pra, sei lá, milhares de pessoas. Então não tem como eu falar assertivamente de todos os casos. O vídeo ficaria insuportável. Já não basta ver minha cara. Então 20 miligramas por dia normalmente é que os médicos costumam prescrever. E aí essas dosagens vão até 30, 40 miligramas. Tá? Logicamente aí você vai ter mais efeitos positivos e efeitos negativos. Quanto maior a dose, menor o tempo. Acima de 40 miligramas, pelo menos do que eu vi até hoje na minha vida, mais de 15 anos dando consultoria e dando uma olhadinha nos ciclos que é prescrito para os meus alunos, pelos médicos, você dificilmente vê alguém passando de 40, tá? Às vezes um cara tem uma autoridade muscular muito grande, já usou muito esteroide. Às vezes eu já vi médico passando 50, assim, mas 60, mas é bem raro mesmo. Porque normalmente o pessoal vai até uns 40 e aí agrega uma outra coisa. Porque é mais efeito, a gente coloca ali uma segunda droga. Tempo de uso. Normalmente de 4 a 12 semanas, certo? Menos de 4 você já viu prescrição? Já, mas às vezes é algo muito pontual, do tipo... já tive lutador, né? Vou lutar dali 2 semanas. Pô, vamos carregar 2 semanas de óxido, uma quantidade maior para você chegar lá um pouco mais forte. Tá, né? Não vou discutir a parte ética aqui de lutar dopado. Aí eu deixo vocês se matarem nos comentários. Então vamos colocar assim, vai, uma dose de 10 miligramas. Parece que a maior parte dos homens vai tolerar bem isso aí por 12 semanas, por exemplo. 40 miligramas. Alguns homens até toleram por 8 a 12. Mas normalmente vai ficar ali mais próximo do 8. E aqui, discutindo os efeitos positivos, ganho de massa muscular, ganho de força, ajuda no metabolismo, que pode ajudar a perder gordura numa dieta com déficit calórico, tempo de recuperação muito melhor e de energia também muito melhor, disposição mesmo, para tudo. Temos uma vantagem dela também não causar aromatização, então ginecomastia com oxandrolona não acontece. Porém, né, nós temos outros efeitos colaterais. Como o que já comentou aqui, né, vai causar uma supressão do seu eixo, então você vai precisar de uma TPC, e se você fizer um mau uso, você já experimenta alguns dos colaterais durante o uso. Logicamente é danosa para o coração, ela é tóxica para o fígado, porque tem metabolismo hepático, ela é uma droga 17-alfa-quelado, 17-AA, que tem metabolismo hepático, assim como as metiladas, que foi o caso da testosterona que eu falei aqui. E você pode ter aí, né, acne, piora do perfil lipídico, que é do colesterol, e ela, por ser um derivado de DHT, também ataca o couro cabeludo. No final das contas, vale ou não vale a pena usar oxandrolona, esteroides? Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde eu fiz ali, né, uma reflexão sobre o uso dos esteroides, né, que eu já fiz o uso, que eu já tive vários alunos que fizeram uso e tem alunos fazendo uso. Então dá uma olhadinha aqui.